E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e aqui no Ericast, você sabe, você tem conteúdo de qualidade. Aqui nós selecionamos os nossos convidados e nós trazemos pessoas para ajudarem você nas mais diversas áreas da sua vida. E hoje eu estou muito feliz, estou muito honrada, porque a minha convidada, ela é uma mulher de Deus. Esse programa nasceu no coração de Deus, é um programa totalmente espiritual. Hoje nós vamos poder falar do reino de Deus e da sua justiça. Então eu quero desde já, convidar você, a sua família, os seus amigos, para participarem, para assistirem com a gente esse podcast. Já vai lá, curte o nosso podcast, o nosso canal, ativa o sininho. Eu preciso que você seja um seguidor, comece a seguir, porque aí quando você ativar o sininho, sempre que tiver um episódio novo, você vai ser notificado. E aí você já vai receber na hora esse conteúdo maravilhoso. Então, faz isso, já curte, já manda lá para todo mundo. Manda para quem é católico, manda para quem é espírita, para quem é do candomblé, para quem é do ocultismo, para quem é de qualquer religião. Não importa a religião. Mande para aquela pessoa que você sabe que ela está doente, que ela está sofrendo, que ela está oprimida, que ela está deprimida, que ela está pensando em se matar, que ela já não sai mais da cama, que ela perdeu o gosto pela vida. Mande para ela, porque eu tenho certeza que depois desse episódio, a vida dela vai ser mudada, a vida dela vai ser totalmente transformada. Antes de anunciar aqui a minha amada amiga, que ficou minha amiga, eu já fui no podcast dela como convidada, e também cantora, ela é uma cantora cristã, cantou também já no sertanejo. Vamos fazer um quiz aqui para ver se você adivinha quem ela é. Eu não vou anunciar agora. Vamos fazer um quiz aqui para você adivinhar. Ela é loira, ela é descendente de espanhóis, ela é muito linda, maravilhosa, uma gata, gente. E tem um talento que foi Deus que colocou. Foi Deus quem deu esse talento para ela, esse dom, desde pequena. Só que ela é uma mulher que ela não é só cantora. Ela é uma mulher polivalente. Pensa numa mulher que tem um monte de dom, um monte de habilidade, que trabalha em várias frentes, em várias áreas. É uma energia que eu vou te contar, viu? Eu nunca vi. Ela vai contar tudo para você. Inclusive, você sabe o que ela vai falar para você? Coisas que ela nunca contou para ninguém, com exclusividade, aqui no Ericast. Eu estou falando da Dani Gonçalves. A Dani Gonçalves, essa maravilhosa. Olha que linda que ela é. Oi, gente, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande poder estar aqui no Ericast, a sua jornada extraordinária. Isso. E hoje eu estou do outro lado, né? Hoje ela mudou de cadeira, Eu sempre gente. costumo estar como apresentadora e hoje eu estou aqui como entrevistada. E, Érica, é um prazer muito grande atender teu pedido, estar aqui contando um pouco da minha história, da minha carreira, da minha trajetória, minha história de vida. E olha que é uma história que dá para fazer um filme. E um livro, quem sabe a gente escreve um livro, né, Na verdade, Dani? tem. Já escreveu? Já. Livro é Ele bom. tá quase saindo, gente. Então, gente, eu gosto de livro, eu gosto de filme também. E você sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Agora que tá na moda. Um Extreme, minha filha, uma série. Perfeito. A minha dá, hein? Uma série de suspense. Isso, vamos fazer. Suspense, adrenalina total, tá na moda gente. agora. Sabe que agora todo mundo assiste isso, né? Assiste série. Não, legal. e adrenalina. Se vocês gostam de passar emoção, vamos lá, assistir o Extreme de Dani Gonçalves. Maravilhosa. Mas antes disso, vai passar por aqui, porque aqui é com exclusividade, minha gente. É primeiro aqui no Ericast. Você vê que honra, que privilégio meu. Gente, antes de eu conversar aqui, brincadeiras à parte, antes de eu conversar aqui com a Dani, eu quero agradecer ao meu querido amigo, meu cabeleireiro, ele que é o meu psicólogo, minha gente, ele é meu psicólogo. Porque, olha, é o Fagundes Souza, eu sento lá na cadeira dele, eu já falo tudo da minha vida, ele me dá conselho, e olha, eu saio tão leve de lá.
E também saio muito mais jovem, né, minha gente? Saio muito mais bonita. Ele cuida do meu cabelo, ele faz a minha escova, ele deixa o meu cabelo loiro. Maravilhoso. E ele faz toda a minha maquiagem, as mãos, as unhas, inclusive, eu faço lá no Salão do Fagundes. Eu tô com ele há mais de 7 anos e eu não troco Fagundes por nada. E ele vai fazer um precinho bem especial para você. Se você entrar em contato com ele pelo WhatsApp, falar que você está assistindo aqui o Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária, ele vai te dar um desconto. Muito bom. Só para quem tiver no Ericast. Você quer ficar assim, a cara da riqueza, minha filha? Você quer ficar assim, jovem, bonita, com cara de 30? Sem precisar fazer botox com essa maquiagem? Então, você tem que entrar em contato com o Fagundes. Vai lá. Anota lá o WhatsApp dele. 41995437781. 41995437781. Ok? Liga lá. Não esqueça de se arrumar, minha querida, porque não existe mulher feia. Existe mulher que não se arrumou, entendeu? Eu vejo a diferença, gente. Hoje eu fui no salão, daí eu fui, assim, é bem perto da minha casa, daí eu saí andando. A hora que eu fui, ninguém olhou pra mim. Ela esquina da minha casa. Eu fui, não, ninguém viu. A hora que eu saí, gente, era outra pessoa. Eu saí, eu fui andando assim, ó, nossa, parecia a linda mulher. Sabe aquela linda mulher do filme? A Julia Roberts, não é da tua época? Então, é da minha. Aí ficou todo mundo olhando. Aí eu pensei, eu falei, nossa, olha o poder de você se cuidar, de você cuidar do seu cabelo, de você cuidar da sua aparência. Isso é muito importante para a nossa autoestima, tá bom? Então, agora, vamos falar com ela, vamos abrir o microfone para ela, nossa convidada aqui de honra, a Dani Gonçalves. Eu disse que ela é cantora, ela é host de um podcast, o Your Power, que é um podcast incrível. Eu tive a honra, o privilégio de ter sido convidada no podcast dela. E como ela falou, hoje ela está do outro lado. É diferente para ela. Porque sempre ela está aqui, ó, sentada nessa posição. E agora ela vai abrir o coração. E a gente, ela vai contar tudo. Ela não vai esconder nada para a gente. Dani, fique à vontade. Escondo microfone. Nada. Aqui eu conto tudo. Eu já quero aproveitar a brincadeiras à parte, para dizer que realmente não existe mulher feia, existe mulher que não entendeu o poder de se arrumar. Né? É, gente, tem que se arrumar. Dani, então assim, eu fiquei sabendo que você tem novidades agora, sim, profissionais na área musical. Você vai estar lançando, sim, agora um novo trabalho? Sim, inclusive, recentemente já subiu alguns covers novos do meu trabalho. E nós temos mais novidades ainda, inclusive também tem as minhas composições que estão para sair também num tempo breve. Então, vocês fiquem de olho, mas estamos aí com novidades na base dos covers. Já saiu alguns. Você que ainda não foi ver lá no meu Instagram, vocês vão lá no YouTube também, cantora Dani Gonçalves. Lá no Instagram, cantora Dani Gonçalves. Vocês vão acompanhar e me sigam, gente. Eu sempre estou colocando novidades nos stories, no feed. E acaba sendo meu trabalho, né? Sim. Então, é isso. É porque você é uma artista, né? E a gente tem que usar hoje, divulgar o trabalho através dos veículos de comunicação, dos veículos de comunicação também, mas das redes sociais. Com certeza. Tem uma força, né? Isso. A rede social hoje. Eu já tô na mídia já, Érica, há 23 anos, né? Então Nossa, eu já trabalho... Você viu toda a transição, né? Eu trabalho com público, com pessoas, na verdade, assim, profissionalmente 23, mas com pessoas desde que eu me conheço por gente. Sim. Então, já tô acostumada nessa rotatividade aí de público, alvo, de câmera, isso e aquilo. Mas, como foi anunciado, algumas coisas hoje vêm à primeira mão aqui no Ericast. Olha, já chamou todo mundo? Já convidou o pessoal para vir, para assistir? Então chama lá, porque daqui a pouquinho a Dani vai revelar tudo e mais um pouco. Porque eu vou perguntar, vocês sabem que eu pergunto. Ô, Dani, e esses covers aí que você está lançando, você pode falar um pouquinho mais deles pra gente? Como é que surgiu esse projeto? E por que você decidiu escolher cada um deles? Então, o que acontece? A minha jornada na música, ela começou desde os meus 3 anos de idade, né?
Meus pais relatam que eu, com 3 anos de idade, mal sabia falar, porém eu não podia ver um microfone, eu não podia ver um karaokê. Era só dava a Dani, aquele cotoco loirinho, correndo pela casa e cantando. E eu sempre fui muito dinâmica. E a minha trajetória, profissionalmente falando, ela começou no gospel. Com 15 anos eu comecei a cantar. Eu viajei muito, gravei muito DVD, CD, e eu comecei no gospel mesmo. Porém, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, por questão de oportunidade financeira, eu pensei muito, a oportunidade surgiu e eu acabei me desvinculando do gospel pro sertanejo. Porém, assim, eu nunca me afastei da igreja. Porém, eu fui trabalhar no setor do sertanejo. Só que como eu fui uma pessoa... Isso é o afinco do compositor também. Como eu sempre fui uma pessoa melódica, né, por escrever, eu sempre gostei de letras. Então, mesmo quando eu fui pro sertanejo, eu gostava de letras mais... Aquele sertanejo antigo, sabe? Milionário José Rico, mais Tonico raiz, né? Tinoco, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Claro que a gente acabava cantando umas da atualidade porque o público pedia. Esse foi um dos motivos, inclusive, que eu decidi me desvincular do sertanejo e voltar para as minhas raízes. Mas voltando ao assunto, então eu fiquei um período, né, no sertanejo, eu cantava para todo lado, show, isso e aquilo. Só que há um momento tava tudo bem. Eu acho engraçado, Érica, que eu falo... Tem pessoas que vai falar assim, foi Deus que te colocou lá? Ele permitiu. Ele permitiu, não foi ele que me colocou lá, ele permitiu. Mas foi o tempo que eu mais ganhei almas para Jesus. Porque a minha essência, ela não vai embora. Então, aonde eu pisava... A natureza, né? Eu acabava falando de Jesus para as pessoas. E principalmente na noite, vai muitas pessoas tristes, depressivas, tentando mascarar aquela dor que está passando. Então a pessoa vai tentar esconder a dor na bebida, a dor num círculo de amigos, a dor numa música, tentar, como quem diz, rebolar, descer até o chão. Mas é tudo máscara. Ficando com outras pessoas também, né? Então, por causa da assim, carência, quantas vezes eu cheguei em locais e assim, Érica, era muito engraçado porque eu nunca fui de falar. Só que as pessoas, elas me puxavam pelo braço e diziam assim, o que você tem? Que você tem um negócio diferente, você brilha, você tem uma luz, você tem um negócio diferente. O que você faz? Quem é você? E ali eu já falava, você tá passando por problema. E Deus me usava nesses ambientes e... Por incrível que pareça, foi uma época que eu trouxe muitas mulheres, muitas adolescentes jovens, porque quantas adolescentes que entravam nos ambientes, né? E trazendo para Jesus. Casamentos eu vi muito restaurado lá, que Deus me usava muito. Glória exatamente a Deus. Pelo fato que você falou, às vezes a mulher brigava com o marido, ou vice-versa, ou descobriu uma traição, a pessoa dizia, eu vou lá dar o troco. Isso. E chegava lá e era algo assim, incrível a forma que Deus usava, que eu olhava, eu sentia. Quando eu estava falando de Jesus, e quantas vezes eu no microfone, já aconteceu muito isso, de eu estar cantando sertanejo, daqui a pouco eu, glória a Jesus, meu Deus, eu não estou na igreja. E quando eu vi, eu estava ali, eu falava, gente, Jesus te ama, né? Ele não te esqueceu. E as pessoas aí choravam, né? Sim, então elas eram assim, impactadas. É muito engraçado, Érica, que quando eu finalizava as minhas interpretações, quando eu finalizava ali a música, as pessoas iam me buscar, não me deixavam ir embora. E elas começavam a falar, eu preciso me abrir com você tem alguma coisa diferente. Daí eu falava, sim, eu sou cristã. E eu começava a falar com essas pessoas, eu entendia que foi uma época, foi um tempo que Deus me usou ali como canal para resgatar outras vidas. Inclusive, eu tenho muitas dessas pessoas que falam comigo até hoje e me dão graças a Deus por terem abandonado certas coisas, sabe? E foi um momento muito incrível. Eu posso dizer que, Érica, por mais que eu atuei, era a minha profissão, né? Eu costumava ir, atendia o pedido como cantora, era a minha profissão. E eu saía dali, acabou. Então, eu posso dizer que eu nunca me prostituí, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei droga. Não era do meu perfil. Porque entendeu? Você já era convertida, né? Você já era uma nova criação, o Espírito Santo já habitava em você. Só que o que acontece, Érica?
por um período, para mim estava tudo bem. Eu não sentia peso. Então, eu ia, atendia os pedidos como trabalho, entende? Recebia por isso e voltava para casa e tudo bem. Só que quando foi final do ano passado, em meados de agosto, mais ou menos do ano passado, eu comecei a não sentir mais paz nos ambientes. E por incrível que pareça, antes disso, eu cantava o meu repertório e ninguém falava nada. E chegou um período, de agosto ali pra frente, que as pessoas começavam a querer trocar o meu repertório. E assim, tem um ditado que diz que a voz do povo fala mais alto, né? E eu, como artista, eu não podia chegar a não atender a voz das pessoas. Elas estavam ali, então elas também tinham o direito de ouvir aquilo que elas estavam pedindo. E exatamente mais ou menos no mês de agosto pra cá, o povo começou a pedir muitas músicas com palavras torpes, palavras baixas demais, sabe? Porque mudou muito também o sertanejo, né? Sim. Esse sertanejo universitário que dizem. E como eu falei pra você, eu sou da época de letra, sabe aquela que você fecha o olho, você entra na história, fala de pai e filho, marido e mulher, de restauração, de ir atrás de um amor perdido que vale a pena lutar. Então, era esse o meu repertório. E começou uns pedidos que pra mim já não fazia mais sentido. E eu falava, meu Deus, sabe quando alguns momentos eu cantava, mas por dentro eu ficava, o que eu tô fazendo? Isso não é pra mim, o que eu tô fazendo? E aquilo começou a me incomodar. Então eu continuei atendendo as agendas, só que eu estava apenas... literalmente como uma artista. Eu ia, mas eu vestia uma capa que não era mais eu, entende? Porque era o meu trabalho e eu saía dali pesada. Eu entrava já mal e eu saía pior ainda. Porque palavras são sementes, né? Sim. E o que eu entendi? Chegou um momento da minha vida, que foi bem no final de 2023, que eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. E essa decisão, ela não tinha meio termo. E a Bíblia fala sobre isso. Ou você é frio, ou você é quente. Mas não seja morno. E as coisas também são assim como a palavra diz. Ou é sim, sim, ou é não, não. E chegou um momento que eu precisei decidir. Ou eu ficava no sertanejo e atendia a voz do público. E dava seguimento dessa forma. Ou eu saía dali porque não estava mais me agradando e seguia aquilo que o meu coração estava pedindo, aquilo que eu estava, né, sentindo que era para eu voltar a fazer. E foi um período de muita guerra, Érica. Foi um período de muita guerra porque foi um período de muitas lágrimas. Foi um período de muita oração. Porque eu ainda tinha contratos, eu ainda tinha agendas. E foi uma época que eu fui pro joelho, eu orei muito para Deus. Eu falei, Deus, o que eu faço? Né? O que eu faço? Porque nesse momento não mais a minha vontade, mas a do Senhor. Porque se eu for para a direita e o Senhor falar, eu tô contigo, então eu tô bem. Mas se eu for e o Senhor não tiver, então eu também não quero. Porque sem o Senhor não adianta eu pisar em lugar nenhum. E foi um período ali que eu fiquei em torno, Érica, de uns 3 meses lutando comigo mesmo, chorando. E eu lembro até hoje, um momento que foi bem na época do final do ano ali, né? Do ano novo. Eu fui orar e o Espírito Santo de Deus assim, me visitou e falou, volta. E fechou o ciclo, né? Eu chorei muito. E eu precisei tomar uma decisão. Claro que dentro disso tudo também teve outra situação que também fez com que eu precisasse me posicionar. Que na época eu ainda recebi o convite de um pastor amigo meu também para liderar ali o louvor da igreja. Então o louvor da igreja estava sem louvor, a igreja estava sem louvor, era um ministério novo e ele sabia que eu era cantora, né? Eu já conheci ele há 20 anos, se eu não me engano. E ele falou, Dani, a gente precisa de você, me ajuda. Eu ainda falei, eu não quero, né? Não quero. E isso também ajudou com que eu tomasse um posicionamento, né? Então, eu acabei voltando, foi onde eu acabei abrindo as minhas redes sociais, eu anunciei geral. Falei, gente, olha, a partir de hoje eu não faço mais parte do secular, do sertanejo, e eu estou voltando às minhas raízes, que é o gospel. E a partir desse momento, fechei contratos, fechei oportunidades e portas, e eu retomei, né, agora do final do ano para cá, em 2024, retomei para as minhas raízes. E foi um momento muito importante, assim, na minha vida, e foi aí que nasceu os covers, que é onde você fez a sua pergunta. Porque eu tenho uma história com a música, eu tenho uma história com a música gospel, eu tenho uma história com a musicalidade, na verdade.
E esse meu retorno fez com que eu estudasse muito a questão do que levar ao público. E antes mesmo de eu levar as minhas composições, eu queria levar essas pessoas exatamente as canções que mexeram comigo. Porque a partir do momento que algo mexeu comigo e eu sou um testemunho, eu vou estar aflorando para que isso seja bem assim mesmo. Bênção na vida de outra pessoa. Primeiro o Espírito Santo vem, ele toca a gente, né? Com a palavra é assim também, quando a gente vai ministrar a palavra. Aí ele toca a gente e aí depois aquela palavra, aquela canção que a gente foi ministrada, daí é o que a gente vai levar, né, para as outras pessoas. Aí o que acontece? Eu tinha banda na época do sertanejo, né, e retomei pro gospel e a gente tem, né, vim com esse projeto, lancei esse projeto, só que, assim, projetos, né, pessoal que nos assiste, não é uma coisa assim que eu penso agora e tô lançando daqui 1 minuto. Ele é tudo estudado, ele é todo trabalhado, é feito reunião, a gente conversa. Claro que a ideia ela acabou nascendo no meu coração, só que eu não faço nada sozinho. Na verdade, nós não fazemos nada sozinho. Eu já vou aproveitar um ensejo e vou dizer para aqueles que batem no peito e dizem, isso acontece por minha causa. Gente, não faz isso, porque a tua queda pode estar logo ali na frente. Deus abate o soberbo, ele dá graça ao humilde, está escrito lá em Provérbios. Nós não podemos fazer isso, e eu tenho como manual, como bússola a Bíblia, né? Jesus, ele veio na Terra como homem, sendo o Senhor. Sim. E mesmo ele tendo todo o poder, você pode perceber, percorrendo o Novo Testamento, que em nenhum momento Jesus, ele fazia alguma coisa por ele. Tudo ele ia ao Pai, e ele conversava com o Pai primeiro. Ele orava. E os 3 são um, né? E mesmo assim ele se retirava e falava com o Pai. O que eu entendo? Na nossa vida, por mais que nós temos cargos, por mais que nós temos sabedoria, por mais que nós temos inteligência para alguma coisa, né, ou para diversas coisas, nós não fazemos nada sozinho. Tudo é executado com pessoas e sobre pessoas. Então, verdade. Eu sempre tenho um cuidado muito grande de falar do eu. Inclusive, a palavra eu me soa até frio, né? Pessoas que falam eu. É uma arrogância, uma prepotência, né? Isso me chega a suar de forma fria. E às vezes elas nem se tocam, né? A pessoa, ela acaba demonstrando que ela não enxerga absolutamente mais nada frente do palmo do nariz dela, além de que o mundo só gira por causa dela, a casa só funciona por causa dela, o mundo só gira por causa dela, e tudo é só por causa... E não é. E não é assim, é através de Deus. Você é um instrumento, né? Deus, ele te capacita, e é tudo por ele, para ele, por causa dele. Exato. Você não pode separar, por exemplo, assim, o seu trabalho secular do seu ministério, é tudo a mesma coisa. Exatamente. Eu estou trabalhando aqui, tudo que eu faço aqui é para a glória de Deus. Exato. Não sou eu que faço, porque eu tenho a capacidade. É Ele quem me inspira, é o Espírito Santo. Sempre antes de fazer aqui o podcast, um episódio, eu oro antes. Eu pergunto para o Espírito Santo quem que é para trazer, qual que é o tema, como que eu devo conduzir. Tanto que a hora que a Dani chegou aqui, a gente não tinha conversado sobre o que aconteceu na vida dela, que ela vai contar para vocês daqui a pouquinho, que é um milagre maravilhoso. Mas o Espírito Santo já tinha me falado em oração, que era para a gente seguir para o espiritual. E que era para a gente tocar pessoas através dos testemunhos dela, da história de vida dela e do ministério de música dela. E aí, a hora que ela falou, que ela contou, eu falei, nossa, que interessante, a gente nem tinha conversado. Sim, exatamente. Mas Deus o Espírito Santo já tinha mostrado. E daí fica mais leve, porque quando a gente quer colocar na nossa força, fica pesado. Sim. Porque fica difícil, porque tem coisa que a gente sabe, que é da nossa profissão. Certo? Por exemplo, eu sei, tá aqui e tal, conversando com você, falando perante a câmera, porque para mim é normal, igual a Dani falou, ela é artista. Então a gente convive com isso direto. A gente tem essa desenvoltura. Agora, tem assunto que eu não sei. Tem coisa que eu não domino. Exato. Entendeu? Tem pessoas que a gente tem que atender que a gente não sabe do que se trata. E quem que vai capacitar é sempre o Espírito Santo. Então, quando você deixa para ele, você sabe que é tudo ele na tua vida, nossa, fica tão tranquilo, porque daí você confia. Porque ele sabe tudo, todas as coisas, é diferente. Sim. E quando a gente começa assim, às vezes, Dani, eu não vou falar que eu nunca agi dessa forma. Tinha áreas na minha vida que eu falava assim, não, isso aqui eu tiro de letra porque não sei o quê. Que daí era no meu conhecimento. Aí, Deus saía.
O Espírito Santo saía e falava, então tá, então você sabe. Você sabe? Então deixa eu... vira, minha filha. E daí não dava certo. Por mais que eu soubesse fazer, não fluía do jeito que é quando você deixa tudo na mão dele e confia nele. Porque daí flui de uma maneira tão maravilhosa, né, Dani? Sim. Aí foi exatamente assim, Érica. Aí nessa transição, novamente, da minha carreira para o gospel, eu coloquei algumas canções que faziam muito sentido na minha vida, faziam muito sentido. Foram canções que mexeram com meu coração, com a minha vida espiritual, que me levaram num patamar que o Espírito Santo falou comigo. E foi onde nasceu esse projeto da gente estar fazendo os covers. Inclusive, temos aí, né, uma equipe inteira que fez com que isso acontecesse. Eu já quero aproveitar e mandar aí um abraço pro Matheus da Believer, que é minha produtora, o Ezequiel Augusto, que é o meu maestro, também o Lincoln, que ele é meu tecladista, e tantas outras pessoas que fizeram isso acontecer, o Aládio Camargo, Tyler Vix e por aí vai. Então, tem uma equipe por trás disso. E nasceu, então, o projeto dos covers. Que legal. Ainda, Érica, só subiu 2. Então, ainda tem mais para as pessoas ainda, né, assistirem. E tem tá incrível. Ainda, tá tem incrível. Surprise. E nós temos aí muitas coisas em tese ainda para o ano de 2024. Inclusive, minha produtora já está preparando coisas incríveis ali. Então, fiquem de olho. E logo a Dani vai começar a se apresentar na TV aberta. Exatamente. Vai começar a dar entrevista Inclusive, na TV aberta. Já tem aí uns release, viu, gente? Ela já tá aí, nós já estamos agendando aqui, né, Dani? Já, breve. Você vai ver a Dani aí, vai explodir aí no Brasil, viu? Porque ela é conduzida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ô, Dani, então conta um pouquinho lá, como que você entrou, que você começou lá a cantar, você era adolescente, você era criança, tua família era evangélica, como é que foi? Não, a minha história de vida ela é muito engraçada, porque... Meus pais sempre foram pais que nunca deixaram faltar nada dentro de casa. Eles trabalhavam muito. Porém, o essencial não tinha. O amor. Né? Que era o amor. Então, assim, eu cresci sentindo muita falta, sabe, de amor. Eu sempre fui uma criança que meu pai chegava e eu corria nele e, sabe, não tinha abraço, não tinha eu te amo. Para você ter noção, meu pai faleceu, é um assunto delicado para mim. Ele faleceu tem 3 anos. E eu fui ouvir meu pai me chamar de filha um pouco antes dele entrar em inconsciência. Dele dizer que me amava um pouco antes dele entrar em inconsciência, ali em estado vegetativo. Então, ele sempre me chamava de Daniela, né? Daniela. E eu ficava assim, me chama de filha. Oi, eu tô aqui, oi. Só que, assim, eu entendo que as pessoas, elas não dão aquilo que elas não receberam. E a correria deles era tanta, então hoje eu entendo. Só que, na época, isso me machucou muito. Tanto, Érica, que com 15 anos eu saí de casa. Nossa, uma criança. Eu fui aprender a viver sozinha, morar sozinha, uma história de vida assim bem difícil. Foi onde eu bati muito a cabeça. E nesse período que eu saí de casa, aconteceu um fato muito engraçado que eu lembro até hoje, que eu tinha 12 anos de idade. E com 12 anos de idade, eu lembro que eu saí no terreno da minha casa ali, no quintal, e eu olhei para o céu e falei, Senhor, se o Senhor existe, muda a história da minha vida e me faz sentir amor. Eu falo, o Senhor existe, eu preciso disso. E foi bem na época que tava aqueles boatos, né, que o mundo ia acabar, lá em meados de 2000, aquelas coisas. E tinha um vizinho meu que ele era cristão. E eu era muito pequenininha, só que eu tinha aquela sede. Eu sempre via ele passando, sabe, com a família para ir para a igreja. E teve um dia que eu saí de casa assustada, ele pegou na minha mão e ele falou, filha, calma. Não vai acabar. E ele não sabia de nada. Deus tem uma obra na sua vida. E eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, na minha? Deus tem uma obra na tua vida. Deus te escolheu no meio da sua família. E realmente, os meus pais, eles não eram cristãos, né? Eles eram católicos, inclusive eles faziam prática até de mesa branca e por aí vai. O espiritismo, né? Mesa branca. O espiritismo. E eu cheguei a acompanhar fatos dentro de casa, né? O meu irmão, ele invocava o demônio dentro de casa. Quantas vezes ele se materializou ali. É porque eles não sabiam, né? Não sabiam. Eles achavam que eram deuses mesmo, que eram espíritos de ancestrais, porque o espiritismo acredita nisso, né? Então, assim, tudo isso, eu não me sentia parte daquilo. Por incrível que pareça... É que você já tinha sido escolhida. Eu não me sentia parte de absolutamente nada daquilo. E eu lembro que um dia, eu indo pro mercado, e foi bem nessa época que aconteceu a minha conversão,
eu indo no mercado, eu sempre fui muito inocente. E essa inocência eu carrego até hoje, foi algo que eu falei para Deus, já Deus, por que o Senhor falou, é assim que eu quero te usar? E eu indo no mercado, uma mulher parou e falou assim, ei, você que é a Dani? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, conta 7 dias e você vai estar dentro de um caixão, porque você não vai mais viver. E aquilo me assustou. Eu falei, oi? Mas oi, quem que é essa mulher? Uma bruxa? Ela olhou bem pra minha cara, literalmente. E ela falou assim, conta 7 dias e você vai estar no caixão. Eu lembro que eu saí desnorteada dali. Nossa, e ela deu uma profecia risada. do inferno, E ela deu uma risada e saiu. Jesus. 7 dias depois, Érica, eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal, queimar em febre, dor na barriga e nada resolvia. Eu fui parar no 24 horas. Cheguei lá, foram feitos exames e na época o doutor Hudson Tanakahashi, você vê, eu lembro até o nome do médico. Japonês. E ele me atendeu, ele falou assim, olha, tem uma massa muito grande na tua barriga, não dá para ver, então você vai para faca, né? Uhum. E literalmente 7 dias depois, contado daquela, né, profecia maldita, porque bendita não foi, aconteceu isso comigo e eu quase perdi a vida. Numa cirurgia que ocorreu erro médico, Nossa, né? Ali eu Dani. tive intestino perfurado, eu tive bexiga. Foi uma Quantos situação... anos você tinha? 15 anos. 15, nossa, 15 foi bem anos. nessa fase Eu que era você uma tinha saído criança. de casa. E nesse período, o que aconteceu? Eu era uma pessoa até então saudável. Não vai dar tempo hoje de eu contar toda a minha trajetória de vida, porque com 3 anos eu morri, fui tida como morta. Isso eu quero que você conte. Ressuscitei, né? Mas você termina essa dos 15 anos, depois você vai pra essa. E assim, teve uma história muito, muito grande, que eu fui muito perseguida desde muito pequena. E nessa Mas é porque o ministério é grande, né? Nessa cirurgia, Érica, o que aconteceu? O médico começou a tirar coisas que não precisava tirar. Então, assim, eu acabei... Tô aqui, né? Sinal que não morri, né? Só que ali no hospital, as próprias enfermeiras começavam a me machucar na hora de trocar sangue e isso. E, às vezes, as enfermeiras vinham dando risada, dizendo, ei, não era pra você estar viva. Então, ali eu entendi que alguma coisa de errado estava acontecendo. Totalmente espiritual, demoníaco. Como o nosso tempo aqui é curto e eu ainda, né, temos muitas coisas para contar, quem sabe um episódio 2 eu detalhe melhor. Saí daquele hospital depois de um tempo e eu lembro que eu estava na fila de um banco e uma mulher olhou para mim e ela falou assim, moça... Você sabia que Jesus tem um plano na tua vida? É por isso que você está passando tudo que você está passando? Isso foi o quê? 1 mês, mais ou menos, depois da minha cirurgia. E eu peguei, olhei para ela e ali eu já desmontei. Eu comecei a chorar muito, porque para mim, sabe, virou tudo de uma vez só. E ela pregou ali Jesus para mim e naquele momento eu aceitei Jesus. Ela fez o apelo, eu aceitei Jesus. E fui para a igreja, e foi assim muito engraçado, porque eu já fui para a igreja, já me batizei, e ela olhou para mim, ela não sabia de nada, ela falou, você tem o dom do louvor, ela assume o ministério de louvor, e eu ali com 2 meses de convertida, nem isso, já estava assumindo o ministério de louvor. Então, assim, a minha jornada, ela começou dessa forma, sabe? Eu passei pela situação de morte, na verdade, desde muito pequena. Então, voltando... Mas Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, desde muito pequena, minha história não foi diferente, Dani. Ele tentou me matar já no ventre da minha mãe. Quando minha mãe estava grávida, ele tentou me matar no ventre, como ele fez com Moisés. Porque seria muito grande o ministério de Moisés e milhares de vidas seriam tocadas. Então, ele tentou. Mas calma que você não viu nada ainda. Tentou me matar ali, menina. Olha, foi por Deus. Porque minha mãe teve que fazer daí uma cesárea de urgência dela. Ela não quis nem me ver quando eu nasci, porque eu também estava muito roxa, aí tive que ir para oxigênio, UTI, sabe essas coisas? E ela, de tanto que ela sofreu, ela meio que rejeitou, assim, por causa de dor. Então, também não foi fácil. Esse foi Depois que eu fui daí ter o entendimento. Então, eu sei muito bem. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão passando por isso, que ainda nem se renderam a Jesus e passaram por isso como você, elas estão começando a compreender o porquê de tudo isso. É porque Deus, ele ama você. Exatamente. Ele tem um projeto maravilhoso para sua vida. E como o diabo já sabe disso, ele quer o quê? Ele quer atrapalhar. Quer atrapalhar. Então, assim, para você entender um pouco da minha história, isso aí foi quando eu me converti. Foi exatamente por esse motivo, por conta dessa ameaça, dessa profecia diabólica, né? Que mexeu muito comigo, o fator, né, determinante de exatamente o tempo que ela disse que eu estaria morta, aconteceu, e foi onde que eu
entrei em transição, eu falava, então realmente era para eu ter morrido. Então por que eu não morri? Por que Deus não permitiu? O que o Senhor quer de mim? Então, isso foi um fator que fez com que eu aceitasse Jesus. Aleluia. Só que, assim, a perseguição, ela começou desde o meu nascimento. Meus pais relatam que quando eu tinha 3 anos ali, aconteceu algo comigo, eles não souberam explicar, que eu desmaiei, fiquei roxa, eles me levaram para o hospital e não deu tempo, né? Eu fui tida como morta. E segundo o meu pai, eu sei que não, mas isso era na concepção dele, quem me devolveu a vida foi a Mãe de Santo, mas eu sei que não foi, né? Então ele falou, olha, eu fui lá e ela, né, te devolveu a vida. Eu sei que, na verdade, Deus já tinha um projeto na minha vida. Porque só Deus tem o poder de devolver a vida, de dar e de tirar, né? Aos 5 anos, Érica, eu fui sequestrada, aos 5 anos de idade. Eu estava no portão da casa, nessa época minha tia cuidava de mim. E eu lembro certinho, porque eu sempre fui uma criança muito doce. Eu sempre fui muito doce. E continua sendo, né? E eu estava no portão brincando e passou um senhor, né, negro. Eu lembro até hoje, calça preta, sapato marrom. E ele estava com uma jaqueta de couro preta. E ele olhou para mim e ele falou assim, menina, é você. Você quer doce? E eu olhei assim pra ele e ele tirou, ele, venha, eu vou te dar, eu tenho um monte de coisa pra te dar. E eu ficava assim, ele insistiu no que eu abri o portão, ele me pegou e me levou com ele. A minha sorte ali, Deus, né, eu falo Deus, é que a minha tia, ela teve percepção assim, eu falo que é tudo Deus, claro, né? Ela saiu, quando ela viu o portão aberto, ela correu na rua, eu já tava assim, num raio mais ou menos de 800 metros, sabe? Ela só enxergou assim meu cabelinho e dela gritou, mas ela gritou que o cara, ele conseguiu ouvir, ele me jogou no chão. E naquele momento ali que ele me jogou no chão, eu entendi também que o inimigo estava tentando talvez ali matar ou me vender, fazer qualquer outra coisa que talvez eu não estivesse ali. No mesmo período, na mesma época, eu brincando em casa, eu perdi meu dedo. Esse meu dedo aqui, ele foi reconstruído, né? E o portão, ele bateu no meu dedo e o dedo caiu. Meu Deus. E me levaram para o hospital sem dedo, era para eu ser assim. Foi reconstruído esse dedo. Olha só que perfeição. Inclusive, né, eu não sei se a Érica vai ver as marcas de reconstrução aqui. Dá para ver olhando de pertinho, ó, as marcas de ponto ali. Foi feita várias reconstruções. Essa unha, na verdade, gente, hoje tem as técnicas, né? Então vamos e venhamos. As Neo Designs aí, meus parabéns. Essa aqui eu não tenho unha, nas outras eu tenho, aqui não. Então aqui ela realmente foi feita uma unha nela, eu não tenho unha. Mas foi reconstruída e graças a Deus não tive rejeição aqui. Essa minha mão aqui tem a marca do ferro certinho, porque quando eu era pequena o ferro caiu na mão, eu desmaiei e comeu tudo, entendeu? Ficou osso puro, então teve que ser reconstituído toda a pele, enxerto, tudo. Aos 8 anos de idade, surgiu um cano no meu pescoço, no meio do nada. Algo assim... sobrenatural. Surreal. Eu tive que ir para uma cirurgia de emergência, inclusive, ó, tem a marca bem aqui ainda. E fui para uma cirurgia de emergência também. O que eu quero resumir para vocês? Desde o meu nascimento, eu vivi vários fatores, eu tô, né, detalhando alguns, que eu entendi que o inimigo tentava me matar a todo instante. Ele queria ceifar com a minha vida a todo instante. E... por isso que nos meus 15 anos eu aceitei Jesus. Porque aquela voz ecoou até hoje nos meus ouvidos. Eu costumo dizer, como a Bíblia fala, que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Os filhos das trevas, muitas vezes, ele tem coragem de intimidar. E nós que conhecemos a Bíblia, conhecemos a verdade, temos a verdade em nós, que é Cristo Jesus, muitas vezes nós nos amedrontamos de olhar para alguém e dizer assim, Jesus te ama. Nossa, eu não vou dizer isso, meu Deus, que vergonha, que feio. Mas assim, os filhos das trevas, eles não estão, eles trabalham... Você viu, ela veio, chegou e falou, lançou a profecia maligna, e pra você ver, olha só, eu era uma criança, isso aí poderia na época ter até dado, né, cadeia e tantas outras coisas, né? Porque eu tinha 15 anos, pois ela não se intimidou em chegar pra mim e ela não disse eu acho, ela falou, 7 dias, acabou tua vida. Só que o fator de eu não ter morrido, ali que mexeu comigo. Então, ali eu aceitei Jesus e ali começou toda a minha trajetória. Ali começou a minha trajetória na música, né? Como eu já falei, eu desde muito pequena, eu sempre fui muito envolvida, então eu cantava, eu dançava, eu sempre estava ali, era algo, né, meu. Eu sempre estava no meio, não podia ver um microfone. Mas foi exatamente me convertendo que aconteceu a minha trajetória musical.
E foi muito engraçado, Érica, que eu não procurei. Ali com 6 meses de conversão, menos que isso, as pessoas já me faziam um convite para ir cantar fora de igreja, isso e aquilo. Daqui a pouco era convite para viagem, convite para cá, convite para lá. E quando eu fui ver, eu já tinha viajado o Brasil inteiro. É Deus mesmo, né? E é isso. Ai, que maravilha. E aí você ficou durante quanto tempo? Olha, no gospel, como eu falei pra você, eu fiquei apenas 4 anos ali no sertanejo. Então, eu tô com 23, 24 anos 20 na anos música. de gospel. É, mais 19, ou menos 20. isso. Mais ou menos isso. E eu não sei se você me permite dar continuidade Claro. num testemunho muito interessante. Fique à vontade. Que eu costumo dizer, tem pessoas, eu não sei se você que nos assiste, você já aceitou Jesus na sua vida. Se você não fez isso, é a melhor coisa que você faz. E não importa a sua religião. Não. A gente não está falando Não, aqui não de estamos religião, falando a gente de não está placa. falando de placa de igreja, não. Estamos falando de Jesus Cristo. Reconhecer que Ele é o teu Salvador, é isso. Faça, porque você só vai ter benefícios de alguém que te ama, que te entende, que cuida de você. Ele sabe das tuas dores. Porém, eu quero dizer que estar com Jesus não significa que isso vai te livrar de dores. Estar com Jesus não significa que você vai estar livre de problemas. Tem muitas pessoas, Érica, que eu já acompanhei casos assim, de pessoas que falam, eu vou para a igreja para os meus problemas acabar. Não, gente, não, é pelo contrário. Quando você começa a buscar uma fé, uma vida espiritual, aí que os teus problemas começam. Porque o inimigo, ele não quer que você se aproxime de Jesus. Ele quer que você fique numa vida dissoluta, numa vida louca, né? Desejando as alfarrobas dos porcos, como aconteceu, né, com o filho pródigo. Então, assim, quando eu me converti, não pense vocês que, nossa, virou um mar de rosas. Só que foi Muito pelo contrário, no começo da caminhada cristã. Muito pelo contrário. E você já permite que eu relate isso? Claro, nós não... fica à vontade. O que acontece? Como desde pequena eu sempre tive a falta de afeto, né? A falta desse amor. Quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a ir para a igreja, na minha cabeça era um mar cor-de-rosa. Eu via, sabe, aquele todo mundo unicórnio, santo, todo aquele mundo perfeito. Eu falava, gente, o pastor é santo, a pastora é santo, o coral é santo, todo mundo é santo. Eu até via as asinhas batendo assim, sabe? Só que não era assim. Não, porque eles estão ali também sendo tratados, exatamente, né? São seres humanos, né? Estão sendo tratados, todos nós, Só né? que exatamente esse cuidado, né, da minha conversão, de terem me abraçado, me apresentado Jesus. Eu pensei, nossa, eu ganhei pais espirituais. Eu ganhei um pai e uma mãe na fé. Sim, né? porque quando a gente é carente, eu também não tive o pai. Exatamente. Então a gente idealiza no pastor e na pastora. E eu acabei me apegando. Então, assim, o pastor e a pastora me levavam para a casa deles. Não era só igreja, era para casa. E almoçava e tomava café. E eu, como falei, que eu sempre tive esse espírito inocente, eu achava tudo, eu ganhei um pai e uma mãe, obrigada a Deus, eles tinham uma aleluia. filha na época. E na época eu falava, minha irmã, né? Era bobinha. Mas na Bíblia, a Bíblia diz que é assim, que tem que ser uma assim, família né? cristã. É uma família. Então, assim, família o que de Deus. acontece? Só que em contrapartida, o meu chamado, ele ecoou muito forte desde o começo. Muito forte. Exatamente por todo o meu histórico, como eu te falei. Eu me converti sem ninguém. E, Érica, sabe o que eu acho interessante? Falando agora de sangue e parentela. Tanto da parte de mãe, quanto da parte de pai. Nenhum deles, né, tinham conhecimento pelo lado cristão. Sabe? Não tinha um parente evangélico, não tinha ninguém. Eu fui a única que tomou cara e coragem, ou seja, eu fui a primeira da família. Porque Deus escolheu você para atingir toda a sua família. E exatamente isso foi um peso tão grande em tudo, e eu comecei a liderar muito rápido. Como eu te falei, com 2 meses de convertido, eu estava liderando o louvor, pessoas eram curadas, coisas aconteciam, e em contrapartida, isso gerou ciúmes dentro da própria igreja. Então, eu comecei a ser rejeitada dentro da própria igreja. Eu comecei a sentir o peso dentro da própria igreja. Na verdade, é uma inveja, um espírito de inveja. É espiritual isso, né? As pessoas começam a ficar com inveja do seu brilho, do seu talento. Exatamente. E aí, se elas não vigiarem e repreenderem esse espírito, que pode atacar qualquer pessoa, Exatamente. né? Qualquer cristão. Se a pessoa não tem esse discernimento de espírito e ela não repreende e manda sair, aquilo ali vai crescendo cada vez mais. Daqui a pouco a pessoa é cristã e está sendo usada pelo diabo. Exatamente. Aí o que acontece, para resumir a história? Como eu falei, quem quiser, coloque aí nos comentários que eu volto a dar a parte 2 do testemunho. Teve um dia que eu cheguei, para você ver como o Espírito Santo de Deus, ele é cuidadoso com a gente.
eu era líder do louvor. E antes de ir para a igreja, o Espírito Santo tocou no meu coração de eu passar na casa de uma outra irmã que não tinha nada a ver com o ministério que eu congregava. Olha só o cuidado de Deus. E eu cheguei na casa dessa irmã, do jeito que eu pisei lá, ela olhou pra mim e falou, filha, Deus já falou comigo, é pra eu ir com você pra igreja hoje, porque a coisa vai tá feia. E ela falou desse jeito. E ela, mas calma, Deus tá no controle. Eu falei, tá bom. E fui, inocentemente, eu lembro até hoje a roupinha que eu tava, toda pomposinha, com uma blusinha cheia de pompom rosinha. Você tinha quantos anos nessa fase? 15, amiga. Ainda tava com 15, nossa. Uhum. E eu toda pomponzinha, sabe, inocente. Cheguei lá, do jeito que eu cheguei na igreja, ela falou, hoje você vai sentar no último banco comigo. Do jeito que a gente entrou, a igreja inteira encarou assim. Olhou pra minha cara e balançou a cabeça. E nesse dia eu não fui chamada pra liderar o louvor. E o peso era tão grande que eu só baixei a cabeça e ela o tempo inteiro segurando minha mão e ela só dizia, calma, filha, calma, filha. Solange, o nome dela. Um peso espiritual, né? Eu com 15 anos, a Solange na época tinha o quê? Uns 50 e poucos anos. Ela era como se fosse uma mãe, assim, sabe? Pra mim, ela segurando todo o tempo a minha mão, ela calma. E pra resumir a história, na hora da oferta, a igreja ela ia aumentar. Ela tava com, projetos de aumentar o templo. E nesse momento, a pastora tomou o microfone do pastor e ela falou assim, olha, a gente vai fazer um momento das ofertas agora, porque a igreja precisa aumentar. Só que antes de nós falarmos de oferta, nós temos que tirar o diabo de dentro da igreja. E ele tá aqui. E daí a igreja, amém, né? E eu lá, inocente, tá bom, né? Daqui a pouco ela falou, e tá sentado no último banco. Fih, que sem noção, gente. Na hora eu comecei a tremer, porque todo mundo olhou pra mim, sabe? E uma criança. Uma criança. Eu comecei a tremer e eu só baixava a cabeça, eu era muito inocente. Então, assim, como eu vim de uma família, no caso, eu apanhei muito do meu irmão. Meu irmão me espancava muito, me ameaçava. Ele era mais velho? Ele era mais velho. Então, hoje eu entendo que o inimigo usava ele, mas ele tacava faca em mim, tesoura. As facas, sabe, grudavam na porta, passava assim por mim, porque ele tinha comunhão com aqueles espíritos, exatamente, né? Então, assim, eu cresci muito retraída. Qualquer coisa pra mim, eu já tinha medo. Esse é um dos motivos de eu trabalhar com mulheres hoje. Então, eu lembro que nessa época, quando ela falou assim, o diabo tá aqui, tá ali atrás sentado, a gente precisa tirar ele, eu só baixei a cabeça e a irmã falou assim, calma, aguenta que eu tô com você. Você entendeu que era pra você. Eu entendi. E naquele momento eu pensei que tava tudo bem, só que não bastar, ela viu que eu não saía ali da igreja, ela pegou e desceu do altar e ela falou assim, pois é, tá aqui. E ela veio com o microfone até mim, até onde eu estava sentada, e ela olhou bem pra mim e falou assim, a minha vontade é dar a mão na tua cara. Mas por que isso? Essa agressividade? E daí ela pegou... Você era amiga da filha dela, frequentava a casa dela. Né? Porque ela e que me ganhou. Exemplo de liderança. Que é isso? Érica, presta atenção. Foi ela que me ganhou pra Jesus. Você tem noção disso? Meu Deus, eu imagino o trauma, a decepção pra você. Então, assim, na hora... E ela chegou bem pertinho. Ela tava mais perto do que você quando ela falou, a minha vontade é dar na sua cara. E eu só fiz assim, na hora Solange dela pegou e falou, igreja em pé, levanta, pega. Foi desse jeito, pega. Quando ela falou pega, a irmã Solange do meu lado, ela falou corre. Que isso? Que absurdo, eu nunca ouvi nada parecido. Foi. Quando ela falou corre... Isso aqui em Curitiba? Aqui. Quando ela falou corre, na época, eu inocente, gente, eu lembro até hoje. 15 anos. Eu com mocassim rosinha, com blusinha rosinha, e eu correndo atrás da rua, Solange me segurando. Desculpa, Dani, mas estou imaginando a cena. Que absurdo, que ridículo. Eu caí no chão e o povo atrás, sabe? Literalmente, por isso que eu falei, dá uma história de filme. Dá uma gente, série. Eu falo, Deus é tão lindo que quando a gente chegou na esquina ali na época da Isaac Ferreira da Cruz, quando a gente chegou na esquina, a irmã Olivia tava passando com o carrinho cercado. Com o carrinho vermelho dela. Aí ela olhou assim e falou assim, Solange, Dani, entra aí. No que ela falou, entra aí, que a gente entrou, ela, nossa, o que esse povo tá correndo? Meu Deus, foi Deus que mandou a irmã pra salvar vocês. Quando eu entrei naquele carro, eu chorava de soluçar. E eu só falava assim, não quero mais Jesus, eu não quero mais Jesus, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero.
quero. E eu tremia, Sim, Érica. porque o que você tinha de referência caiu e eu por lembro terra, que eu só dizia assim, eu tremendo, e delas não me levaram pra minha casa, me levaram pra casa delas, me fizeram um chá, me acalmaram, e eu só dizia assim, se ir pra igreja é isso, eu não quero mais. Que absurdo. Se servir Jesus é isso, eu não quero mais. Não, o demônio pegou a igreja. Exatamente. Aí o que acontece? Só que depois o Espírito Santo foi me acalmando. E eu lembro que eu muito pequena ali, né, eu soluçava, daqui a pouco a Olivia Solange sentou na minha frente, e elas falaram, filha, perdoa eles. Isso. Né? Aí Eles eu não sabem o que fazem. eu olhei bem pra ela, eu falei, não, tá tudo bem. Eu lembro que eu falei assim, tá tudo bem, não foi Jesus que fez isso comigo. Não. Eu falei, eu vou continuar. E eu acabei mudando de igreja nessa época, foi logo sim, que eu fui né? pra Assembleia de Deus, que foi toda a minha história ali de vida, né? E o que acontece? Pra você ver como que é, foi 29 dias a igreja fechou as portas. Não conseguiu, fecharam as portas. E eles queriam ampliar. E queriam ampliar. Não estou dizendo que a igreja fechou as portas por minha causa, não é isso. Mas exatamente por não entender o evangelho. Exatamente, porque ela é uma filha de Deus. Que né? eu quero? A gente tem que viver em comunhão. Os irmãos têm que viver em comunhão. Quando você faz isso, para Deus é um assassinato. É um assassinato. Eles assassinaram a Daniele para Deus. Érica, okay? eu tinha... E aí claro, porque eles conhecem a palavra. Eles conhecem o evangelho. E aí aquilo... O peso é maior. Aquilo voltou tudo para eles e Deus fechou. O que acontece, E Érica? o ministério acabou. Eu tinha tudo. Eu falo isso com precisão de ter me afastado e nunca mais querer pisar em uma igreja. Só que eu ali entendi que o ser humano, ele é até falho. mesmo dentro da igreja, ele é falho. E Provérbios 14:30 fala que a inveja ela é como podridão nos ossos. Ou seja, um osso podre, de longe você sente o odor dele. Cheira mal. E a inveja, ela é assim. E a inveja, ela também está dentro da igreja, porque a Bíblia diz que o joio e o trigo crescem juntos. Então está lá. E eu entendi que ali não era Jesus, mas eu quero aproveitar esse ensejo e falar para você que está assistindo esse podcast. Eu não sei se você foi machucado, se você foi machucada dentro da igreja, se alguém falou mal, né, de você, do teu talento, se alguém não te amou como deveria te amar e por conta disso você não está hoje dentro de uma igreja. Se por conta disso você se afastou e acabou confundindo, achando até mesmo que Deus não te ama. Por que Deus permitiu isso? Então ele não me ama, Deus não me quer e não é isso. Ele te ama, só que o teu chamado e a luz que está em você, ela incomoda. E nós não precisamos, eu costumo dizer isso, você falar assim, Dani, você ficou com raiva e ódio deles? Não. Porque você perdoou, você liberou. Perdoei, porque eu aprendi que as pessoas, se elas dão legalidade, o inimigo usa. Sim. E o meu papel é julgar atitudes e não pessoas. E outra, está escrito na Bíblia, quantas vezes eu devo perdoar? Exatamente. Perguntou para Jesus, 70 vezes 7, ou seja, sempre. Porque Jesus Cristo, ele nos perdoou quando a gente ainda era pecador. E até tem uma parábola que Jesus Cristo fala, que é mais ou menos assim. Um senhor, ele emprestou dinheiro lá para um funcionário e era $1 milhão, ok? Fazendo uma metáfora. Sim, era como se fosse $1 milhão, uma analogia. Era como se fosse $1 milhão. Aí ele falou, me perdoa essa dívida que eu não tenho condição de pagar. Eu não posso pagar. Aí o Senhor foi lá e perdoou. Aí tinha um irmão dele que estava devendo $100 para ele. Ele falou, o quê? Não vou te perdoar, não. Você tem que me pagar, você tem que me pagar. Então, da mesma maneira que você é perdoado, Deus te perdoa. Ou seja, os nossos pecados, a gente devia milhões. Exatamente. Porque nós estávamos perdidos em pecados e transgressões. Aí a pessoa faz alguma coisa, aí a gente já fica magoado, né? Já não quer perdoar. Então, nós somos perdoados por Deus à medida que nós perdoamos. Sim. Se nós não perdoarmos, você sabia que Deus não nos perdoa? Ele não nos perdoa. É assim que funciona. Como eu posso querer o perdão de Deus se eu não sou capaz de perdoar? Então, algo tão pequeno. No seu caso, não foi tão pequeno. Nessa situação, Érica, igual eu falei, eu tinha tudo para ter me revoltado. Só que não, eu fui para outra igreja e detalhe, Deus dobrou os talentos sobre a minha vida. Porque ali eu comecei a fazer muito mais. Foi onde né, como que eu posso dizer, a minha carreira, né, como cantora gospel, para vocês entenderem mais, é onde aflorou. E foi onde eu comecei a pisar em todo o território brasileiro. Então, ali eu entendi. Claro, passei várias outras
situações. Mas o que eu quero dizer, uma menina de 15 anos, eu sempre fui sozinha. Sempre fui eu. Quando aceitei Jesus, eu passei a ter ele do meu lado. Mas eu sempre fui sozinha. E eu enfrentei tudo isso. Com 15 anos, sozinha. Então, eu quero dizer pra você que às vezes está aí falando, meu Deus, eu não consigo, vou parar, né? É a síndrome do coitadinho, né? Da vítima. Você não é vítima. Para com isso, entenda uma coisa, que eu sempre falo isso até para as minhas mentoradas. Ninguém atira pedra em árvore seca. Ponto. A árvore que mais dá fruta, que mais leva pedrada, meu pastor sempre fala. Estão te perseguindo, estão falando mal de você, estão te julgando, estão indo atrás, estão tentando te amedrontar, é sinal que tem muita fruta na tua árvore. Então, assim, respira, deixa essas pessoas, perdoe elas, porque, como diz Jesus, eles não sabem o que fazem, e entendeu? Outra, não vai querer te tirar a satisfação, sabe? Não comenta com ninguém, fica em silêncio. E siga a vida. E deixa pra Deus, que Deus resolve. Érica, em cima disso que você tá falando, eu sou um testemunho vivo em relação a isso, que tudo que aconteceu de ruim na minha vida, eu nunca precisei ir até alguém e dizer assim, olha, você fez tal coisa comigo. Passava o tempo, quando vinha até os meus ouvidos que algo tinha acontecido com aquela pessoa, com aquele lugar, não porque eu sou alguma coisa, é porque quando a gente deixa Deus trabalhar por nós, Ele mesmo cuida de... Ele vai e resolve, é aquilo que a gente estava falando no começo. Agora, quando a gente vai resolver, daí Deus sai de Exatamente. cena. Porque daí a gente quer resolver no nosso braço. Exatamente. Agora, quando a gente fica quieto e deixa pra ele, gente, o jeito que ele resolve é surpreendente. Agora sim, Érica, pra gente entrar na minha história, que você falou a história sobre a minha saúde, que foi um marco muito grande na minha vida. E acredito que a gente já vai encerrando aqui também, né? Não sei qual que é o nosso tempo. Não tem tempo ainda, pode falar. O que acontece? Você lembra que eu fiz uma cirurgia de emergência, certo? E nessa minha cirurgia de emergência, o médico acabou tirando o que não devia, que foi naquela profecia diabólica, aquela coisa toda. Sim. E por conta disso, o doutor tirou meu ovário direito, eu era saudável, não tinha nada, ele tirou tudo. E eu lembro até hoje que a minha médica, a doutora Jaqueline, na época, ela olhou pra mim e falou assim, olha, você não vai poder ser mãe. E aquilo mexeu muito comigo, porque como toda mulher, eu penso assim, né, a maioria delas, né, e era o meu sonho, ter filhos, né? E aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei muito triste. Então, assim, os médicos falavam que eu não poderia ser mãe. Eu não tinha fator nenhum para poder ser mãe por conta do que foi feito ali no meu corpo. Porém, aos 19 anos, eu acabei engravidando do meu filho mais velho. E foi uma situação, assim, foi uma surpresa, porque eu não esperava. E foi uma situação, assim, choque. Foi um choque, porque para quem não podia ser mãe, de repente eu descubro que eu estava ali gestando. E hoje o Gabriel, filho, mamãe te ama, tá com 16 anos, um filho lindo, saudável. Pensa no menino lindo. Presente, os filhos são presente, herança de Deus. Eu engravidei dele. Tive uma gestação, né, aparentemente, assim, tranquila. Porém, quando ele nasceu, presta só atenção como o mundo espiritual ele é sério. Eu fui parar na época, eu tinha convênio, o convênio, inclusive o Hospital de São José, a Nova Clínica na época. Presta atenção, dos 15 para os 19, a gente está falando de 4 anos, né? E quando eu fui parar lá no hospital, o doutor, né, o obstetra, o plantonista, ele tentou que eu tivesse parto normal. Não consegui no plantão dele, eu tava ali em todo o procedimento pro parto e trocou o plantão. No que trocou o plantão, o mesmo médico que me operou quando eu tinha 15 anos entrou. Olha só que cristocidência. Na verdade, não foi bem Cristo ali, foi outra coisa. Foi demônio-cidência. Foi, mais ou menos isso. Quando ele entrou, gente, você tem noção que médico, ele tá acostumado a lidar com pessoas, uma rotatividade toda hora. É paciente, 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 paciente. E eu só tinha visto esse médico quando ele me operou, com 15 anos. 4 anos depois eu entro no hospital, troco o plantão, ele entra. Quando ele entrou, ele só fez assim, é você? Na hora eu já falei, ai. Porque eu fiquei com problemas, com sequelas da cirurgia dele. Aquilo na hora eu falei, ai, ai, ai. Esse cara vai fazer o meu parto. Quando ele olhou pra mim, e ele não quis nem tentar o parto normal, e eu estava em todo o procedimento, ele falou, não, eu lembro de você, eu já te operei, vamos pra faca, eu vou fazer tua cesárea. Foi assim. E eu com 19 anos, menina, na época, eu não sabia tomar decisões por mim. Sim, uma menina. E eu lembro que eu mandei mensagem pro meu pai na época. E eu falei assim, pai, eu falei a ele, o que eu vou fazer? Ele falou, não, ele não vai errar 2 vezes, fique em paz. Eu falei, tá bom. Ele foi e fez a minha cesárea. Na minha cesárea, ele cortou o olho do meu filho.
entendeu? Com o bisturi. Misericórdia. Foi água da placenta para ele. Meu filho quase morreu. Enfim. Até Mas então, olha, tem que caçar o CRM desse médico, minha gente. enfim, o que acontece? Aparentemente, consegui sair do hospital. Meu filho, ele ficou passando, né, fazendo tratamento ali. E como que ele tá hoje? Super bem, Ai, glória né? a Deus. Olha, ele pegou aqui mais um pouco, ele ficava cego. Olha, Foi Deus ali. cuidou. Só que até então eu pensei, né? Deus cuidou, livramento, fui pra casa. Eu lembro certinho, Érica, que 12 dias depois eu fui amamentar meu filho. Era 2 horas da tarde, amamentei ele, coloquei ele pra dormir, porque ele não dormia de madrugada. E eu falei, vou dormir, né? Dormi, daqui a pouco eu acordei, eu falei, nossa, fiz xixi na cama? Eu falei, credo, no que eu coloquei a mão assim, Placenta. cheia de sangue. E assim, no que eu levantei tremendo, aquilo ali é como se tivesse aberto a torneira, mas jorrando sangue. Nossa, tipo uma hemorragia. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, venha. No que minha mãe veio, pra você ter ideia, tava tão grave a situação que minha mãe chegou a fazer xixi nas calças me vendo. Meu Deus. Entendeu? Fui levada pro hospital. Quando chegou lá no hospital, foi feito os exames. O médico falou, olha, não foi tirada a tua placenta. Cesárea. Presta atenção. Fiz cesárea. Misericórdia. Ele tirou a criança e deixou a placenta. E fechou com a placenta. A minha sorte foi a Deus. hemorragia, né? Porque Sim, eu poderia tirou. ter, né, apodrecido e eu ter, né, entrado em óbito ali. O que acontece? Eu tive que fazer outra cirurgia de emergência para retirada da placenta. Eu lembro que na época a doutora Marcela, que era uma outra obstetra muito boa lá, ela olhou para minha cara e ela falou assim, eu nunca vi isso, você é um entre 1 milhão de acontecer. Enfim, mas até então passou, testemunho, meu filho foi crescendo, ele tinha 1 ano e pouquinho, engravidei do Felipe, para quem não podia ter filho, tô grávida do segundo. Engravidei do Felipe, com 7 meses de gestação, minha bolsa rompeu. E como eu tinha que fazer tudo sozinha, era eu e eu e eu. Na época, o relacionamento do qual eu estava, ele não fazia absolutamente nada. É uma história para outro programa, que inclusive eu fui vítima de abuso sexual, abuso psicológico, abuso emocional. De um narcisista, pelo que você está falando, né? Sim, ele vinha me bater, pegava faca para me matar. Mas não vem ao caso agora. Eu quero contar o meu outro testemunho. Meu Deus, quanta coisa que essa menina passou, Aládio. Então, o que acontece? Nossa, se não fosse Deus na vida dela, por fazer tudo, eu sempre fui muito sozinha, então por fazer tudo, eu tinha que carregar peso, eu tinha um filho de 1 ano, então ele ainda era um bebê, eu carregava, eu fazia tudo, a bolsa acabou rompendo. No que a bolsa rompeu ali de 7 meses, eu fui pro mesmo hospital, eu lembro na época, eu ainda falei pro meu pai, porque meu pai que me levou, na época o meu ex não fazia absolutamente nada, ou seja, né, já chego lá nesse assunto, e eu falei, liguei pro meu pai, isso era 2 horas da manhã, eu falei, a bolsa rompeu, me leva pro hospital. E eu já tinha ido olhar outros hospitais. Quando ele passou a me pegar, ele falou, não, vou te levar pro mesmo. Eu falei, pra lá eu não quero ir. Que trauma. Eu falei, pra lá eu não quero ir. Dele, não, mas é pra lá que eu vou te levar. Eu falei, pai, eu não quero ir pra lá. Aí pensa, eu 21 anos, né, com a bolsa rompida, dependendo dos outros. Tem que fazer, precisava fazer uma cesárea pra tirar o bebê, né? Resultado, Érica, eu fui parar no mesmo hospital. Meu pai acabou me levando lá. E ele dizia assim, capaz que vão errar de novo? E eu sei que eu já cheguei lá tremendo. No que eu cheguei lá, comecei a perder sangue. Eles ainda tentaram induzir o parto normal, deram injeção para amadurecer o pulmão do Felipe. Ele, presta atenção, 30 dias de vida, né? 30 semanas, perdão. Prematuro de 7 meses. Aí trocaram um plantão, 2 dias depois, eu perdendo sangue, já não tinha mais força nenhuma, fui para cesárea. Depois do 11º obstetra, eu lembro até hoje. E o obstetra ainda era meio manquinho, sabe? Ele falou, eu vou fazer tua cesárea. Eu falei, ai, meu Deus, ele me ajuda. E era um desespero, e eu só orava, falava, Deus, me deixa sofrer mais. Não me deixa sofrer, me dá livramento, né? E eu sabia que o meu filho também, ele era prematuro, e o medo de tudo de novo. Fui para cesárea. No que eu fui para cesárea, meu filho foi direto para UTI, eu não consegui ver ele, mas graças a Deus, ele para 7 meses, ele nasceu com 2,2 kg, 43 centímetros, estava bem. Aleluia! Deus cuidou do meu filho. Maravilha para 7 meses. Exatamente. Bem grandinho, né? Só que assim, a infecção pela demora dos médicos acabou passando para ele. E daí entrou em outro processo que eu quase perdi meu filho. Ok, fiquei no hospital, fiz a cesárea, fui para casa, ele continuou no hospital, né? Ele ficou na UTI neonatal e eu fui para casa. Quando meu filho ganhou alta, eu lembro até hoje que ele ganhou alta, né? E eu comemorando ali,
Fui dormir, Érica, de madrugada o mesmo fator aconteceu. Eu acordei com hemorragia. Nossa, quando eu acordei com hemorragia, eu comecei a chorar, porque como eu já tinha tido... Passado por isso? Eu falei, não. Falei, de não. Novo, não. Falei, placenta de novo, não. Eu comecei a chorar de desespero. Sim. Me levaram para o mesmo hospital de novo. Chegou lá, os médicos fizeram uns exames, olhou para minha cara e falou assim, mãezinha, a placenta tá aí. Não acredito! Aí eu olhei e comecei a chorar. Aí novo? ele pegou e falou que coisa assim... diabólica! Ele, vamos lá tirar, você vai ter que ir pra cirurgia de emergência. Nossa. E eu com meu filho, né, recém-nascido, tinha acabado 7 meses, saí da UTI. Ele, não, mas a criança não pode ficar no hospital, tem que ir pra casa. E eu desesperada, o meu filho ficou com a minha mãe e eu fui pra cirurgia pra retirar a placenta. Aí você pode falar, ai, que bom, tirou? Não. Fui para casa, né, segunda retirada de placenta, fiquei lá acho que 4, 5 dias no hospital, ganhei alta. Fui para casa, 5 dias depois tive outra hemorragia. Voltei para o hospital para encurtar a conversa, fiz outro exame, a placenta estava lá de novo. Ou seja, eles não tiravam. O médico olhou para mim e falou assim, vamos ter que te operar. Eu falei, mas escuta, você denunciou esse hospital? Foi denunciado. Tem que denunciar. Foi denunciado, só que para você ver... Muito erro médico. Na época, o doutor que cuidou do caso, que ele já estava ganho, ele roubou o dinheiro. Roubou o dinheiro. O advogado? O advogado. Ah, foi cassado, ele perdeu o CRO dele, mas ele levou todo o dinheiro. Enfim, vamos voltar a falar do assunto. Voltei lá, essa na segunda, eles fizeram uma cirurgia de novo, né? Presta atenção, foi feita a cesárea, na segunda cirurgia para retirada de placenta, eu fui lá, fiz a cirurgia, fui pro quarto, fiquei acho que mais 2 dias no hospital, fui mandada embora. Parece piada, mas não é. 5 dias depois eu tive outra hemorragia. Voltei pro hospital, fizeram todos os exames. O que você acha? A placenta estava lá. Eu acho que eles não tiravam toda a placenta. Não, ele não tirava nada. Para resumir... Meu Deus, mas por que eles faziam essas cirurgias, então? Eu tive que fazer, fora a cesárea, foram 7 cirurgias. Eu fiz 5 nesse hospital. Na 5ª cirurgia que eles fizeram, inclusive com televisão e tudo, mesmo sendo um erro, eu tive que pagar na época, tiveram que pagar para fazer cirurgia via TV, foi tudo, foi pago com tudo. E nessa 5ª que eles fizeram, a princípio eles falaram que me mandaram embora, tive hemorragia e voltei lá. E eu lembro que eles olharam assim no consultório médico, foi feito o exame, depois da 5ª cirurgia pós-cesárea, tá, gente? Falou, mãe, é o seguinte, na época falou pra minha mãe, não tem mais o que fazer, então, assim, pode ir atrás do velório e não tem mais o que fazer, ela vai morrer, nós não vamos operar mais. E eu já... Para e pensa, eu tava da cor de um papel, da cor desse papel branca. Sim. De tanta hemorragia, eu não tinha mais o que fazer. O médico, o que acontecia? Cada vez que eu ia lá, ele me abria, ele perfurava tudo e deixava a placenta. Ou seja, a placenta ele não mexia. Mas então, por quê? Que absurdo. Que médico é esse? Depois eu encontrei um médico lá e eu fui entender que eu caí numa equipe de maçons satanistas e eles tentaram me matar. Entendeu? Só podia ser. Foi uma situação bem complicada e eu só fiquei sabendo disso da boca de um próprio médico, que um dia eu voltei lá por conta do meu filho, é outra história. E quando ele me viu, ele deu um pulo. Ele tava descendo a escada, ele deu um pulo. Ele, ei, não era pra você estar morta. Aí ele falou assim, nossa, a gente não conseguiu? E eu falei, a gente quem? E daí foi onde eu entendi que, na verdade, cada vez que eu ia lá, eles me abriam, ficavam me perfurando e não tirava nada. Faziam daqueles rituais? Sim. Aqueles rituais macabros, né? O que acontece, Érica? Deus não permitiu. Os médicos falaram que não tinham mais o que fazer. Falaram que realmente era pra eu morrer. Meu pai já tinha arrumado ama de leite pro meu filho, né? Já tinha sido uma loucura. Só que a minha fé sempre foi assídua. Mesmo na época, eu lembro até hoje que eu não tinha força nenhuma. Você para e pensa o meu estado. Eu não tinha força nenhuma. Eu lembro que na época eu falei... Você é magrinha, né? Eu falei assim, me leva pro Santa Cruz, que era o hospital de referência, o Hospital Santa Cruz aqui. E na época o povo da minha igreja falou, não, vamos levar ela, se a minha família não me levasse, a igreja ia levar, entendeu? Então, assim, obrigatoriamente, na época, o meu ex teve que me levar, né? Ele não queria, tanto que ele falou que pra ele era pra eu estar morta também. E me levaram lá, chegou no Hospital Santa Cruz, o Dr. Cristóvão Carlos Gomes. Dr. Cristóvão, se um dia esse vídeo chegar em você, que você sabe que primeiramente foi Deus, segundo foi a sua vida, eu sou muito grata. Ele olhou pra mim, fez todos os exames. Ele era alto, sabe? Ele era corcunda. Deveria ter uns 70 anos. Ele era chefe da obstetrícia do Hospital Santa Cruz. Ele coçava a careca dele, ele falava assim, menina, eu nunca vi isso na vida.
Eu nunca vi numa cesárea não me tirarem a placenta. Piorou. Você ir tirar e nunca tirar. Eu nunca vi isso na minha vida. Não tem explicação. Eu nunca fiz todos os exames lá. Resultado, Érica, eu estava em anemia em último grau. E nos exames do Santa Cruz, eu ainda estava com a placenta. Então, o doutor, ele chegou em mim, ele falava assim, menina, se eu te operar, você vai morrer. Você tem noção do que é se você morrer na minha mão? Eu corro o risco de perder Ele corria o risco. Dele, né? E ele falava assim, eu não posso te operar. Eu vou ligar lá pro hospital e vou te mandar lá de volta. Só que o hospital lá não me queria mais também. Aí ele pegou e voltava. Ele voltou, eu lembro que eu numa sala ali de isolamento. E ele voltou assim, ele só chacoalhava a cabeça dele. E ele falava assim, menina, eu não sei o que você tem. Eu lembro até hoje essas palavras dele. Eu não sei o que você tem. Eu sei que eu tô correndo risco. Dele, mas eu não vou deixar você embora. Eu não vou ter a consciência de te mandar embora e imaginar que você morreu sem eu sequer ter tentado. E ele fez a cirurgia em mim. E nessa cirurgia que ele fez, ele tirou em uma única cirurgia, ele tirou a placenta. Pra você ver, né? Ele tirou. Que novela, gente, trágica. Só que devido tantos procedimentos errôneos do outro hospital, eu não respondia mais. Eu fui parar na UTI. Eu não reagia, não tinha reações nenhuma, não tinha absolutamente nada. E nisso eles tentavam me reanimar, eu não respondia. Eu simplesmente vegetei. O que acontece? Depois que os médicos chamaram minha família e falaram assim, olha, pode preparar o velório, a gente vai desligar os aparelhos dela. Quando os médicos foram desligar os aparelhos, eu dei um pulo. Nossa, e eu voltei. Glória a Deus. Mexeu tudo lá. E nisso aí aconteceu, né, que eu voltei. Da ressurreição. Eu tive que fazer fisioterapia porque eu perdi um pouco o movimento das pernas. Enfim, estou aqui. Depois eu tive que fazer outra cirurgia porque eu tive infecção generalizada, porque eu fui toda perfurada. Mas eu estou aqui. O que eu quero dizer? Essa minha história na carreira, na música, eu sempre canto com precisão aquilo que eu vivi. Eu sou um testemunho de vida e eu posso falar com precisão. Eu já passei situações que ninguém diz. A minha história realmente, se for... Lembra que eu falei? Dá pra fazer um filme. Sim, não, dá pra fazer uma série, muita coisa. É uma situação, assim, bem delicada, mas eu sobrevivi. Que você vê o poder de Deus mesmo, a graça de Deus sobre a sua vida, né? O inimigo tentou, Érica, me parar, mas ele não parou. E hoje não vai conseguir. Nunca, esse fator aí, gente, meu filho fez 14 anos. Fazem 14 anos que os médicos falaram que, né, era pra desligar os aparelhos e eu tô aqui. Engraçado que depois que eu voltei, eu saía pela vila, né? Pela vila. E o povo se assustava achando que eu era um fantasma, porque todo mundo já tinha me tido como morta. Mas eu estava esperando até aqui. O velório, né? Que seu pai já tinha dado a notícia, né? Sua família. Então, Érica, esse é um dos motivos hoje que eu canto a música, eu canto milagre, eu vivo milagre, eu respiro milagre. Esse é um dos motivos que mesmo quando eu estava no secular, no sertanejo, eu não conseguia ser diferente do que anunciar que Jesus cura, Ele liberta, Ele salva, Ele faz, porque eu sou um testemunho de vida. Então, esse foi um dos motivos de eu voltar pro gospel, porque além de cantora e compositora, eu vivo o milagre, então eu entendi que era o tempo de eu retomar e, como quem diz, pegar, né, me forjar novamente e levar Jesus para essas pessoas. E, ó, você sabe que o meu pastor, ele fala assim, ó, que Deus, ele não desperdiça nada, nada. Tudo aquilo que Deus permitiu que você passasse, foi para te forjar, para que você possa ministrar a vida de outras mulheres que estejam passando pela mesma situação. Exatamente. É um ministério. E aí ele vai fazer o quê? Vão chegar na sua vida, devem chegar mulheres que foram abusadas pelo marido, mulheres que tiveram problema também na gestação, que quase morreram no parto, e aí você fala, olha, mas Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. E aí, o que você tem, por você ter passado por isso, você tem uma unção de cura nessas situações. Então, se você orar para ressuscitar o morto, ele ressuscita. Sabia disso? Porque você passou por isso. Você teve essa experiência. Então, essa unção está sobre a sua vida. Inclusive, você fez uma pergunta para mim rapidamente. Quando eu estava na UTI, que eu fiquei dias desenganada lá, que eu não acordava, eu tive uma experiência com o céu. Então, assim, eu vi a voz de Jesus falando comigo, e quando eu dei aquele pulo, foi um momento que uma voz falou para mim, ainda não chegou a sua hora, vai
e faça o que eu te mando. Viu? E naquele momento ali eu voltei em vida. Então hoje eu entendo que eu estar aqui tem um propósito. Sim. Por isso que tantas lutas, que tantas guerras, eu já vou aproveitar e dizer pra você, tudo que você tá passando de situação difícil na sua vida tem um propósito, é sinal que você tem algo na tua vida que incomoda o adversário. Permaneça firme, continue. E tenha fé, confie em Deus, a confiança em Deus. Descanse em Deus, creia, porque Ele está trabalhando a seu favor. O diabo, ele já é um derrotado, Jesus já venceu, ele não tem poder sobre a sua vida. Mas Deus, ele vai nos forjando nessas situações. Com certeza. E a gente vai, é igual quando a gente nasce. Nasceu ali um bebezinho na vida cristã, ele é um bebê. Aí ele vai crescendo e daí vão vindo as experiências e aí Deus vai nos amadurecendo através dessas experiências. Aí chega uma hora que a gente tem um nível de fé Exatamente. que a gente fica inabalável. Inabalável, né, Dani? Agora você não tem medo de nada, né, Não, Dani? Pode não. vir que... Esse é um dos motivos que eu me tornei assim uma pessoa destemida. Invencível, ela é mais que vencedora em Muitas Cristo. pessoas olham pra mim, nossa, você não tem vergonha, você não tem medo? Não tenho. Não tem, Eu não por tudo tenho. que você já Não. passou e você viu a mão de Deus ali, Deus te protegendo, não tem por que temer. Dani, então, a última pergunta, e você vai trazer aqui o seu colega aqui pra tocar. Eu trouxe, Érica, meu violeiro comigo hoje, Isso. porque teu pedido foi, né, no convite, Foi. quando você me convidou, você falou, Dani, eu quero te ver cantando. Isso. Então, eu trouxe meu violeiro comigo, hoje ele tá aqui, conhecido como Feijão, hoje ele vai tocar pra mim e nós vamos cantar, Só um adorar pouquinho Deus. antes dele cantar, eu só quero falar aqui te fazer uma pergunta aqui da tua carreira, que é o seguinte, você é compositora. Sou. E você já compôs várias músicas. Várias. Eu tenho 80 composições, mais do que 80 já. Olha que maravilha, gente. E aí, E- como que as pessoas podem acessar isso? Porque com toda essa bagagem que você tem, que você traz aí através dessas canções, Nas minhas redes quando sociais. você canta, eu tenho certeza que as pessoas são impactadas. Não são? Por tudo isso que você viveu, que você passou, porque você canta com o seu espírito. Exatamente. Por causa dessas experiências espirituais maravilhosas. Exatamente. Maravilhosas por você ter tido esse livramento de Deus. Sim. Né? E eu tenho certeza que você, a hora que você ouvir as canções da Dani, essas composições dela, a cover, o que ela estiver cantando, eu creio que quando você ouvir, a hora que ela for cantar aqui, você vai ser Glória a curado Deus. na hora, você vai ser sarado. E se você não recebeu Jesus ainda como Senhor e Salvador, eu quero te dizer que não importa a situação que você esteja passando, não importa a tua religião. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou e Ele está sentado à direita do Pai, e em breve Ele voltará, você está salvo. Então, você crê nisso? Que Jesus morreu, ressuscitou? Está sentado à direita do Pai? Então, Ele vai voltar e aí Ele tem um livro da vida e o teu nome vai estar escrito lá. Aí Ele vai falar, Maria, Joana, Antônio, venham passar a eternidade comigo. Venham passar a eternidade no reino, porque na glória de Deus, minha gente, é tudo diferente. A gente não passa por sofrimento por nada. É tudo maravilhoso, é um gozo, é uma glória esplêndida. Então, não perca essa oportunidade. E agora a Dani vai trazer o colega dela aqui, e eles vão Fábio. cantar. E eu quero só que você ouça. Ouça com o espírito. Eu quero aproveitar já e pedir, Érica, que Claro. se você me der essa oportunidade. Lógico, fica à vontade. Teus seguidores, as pessoas que forem assistir, me siga lá nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, enfim. Me siga lá. Eu sempre falo que eu sou canal de bênção para todo mundo que vem Amém. na minha vida. Eu creio. Então, que você nos siga e seja edificado. E detalhe, passe esse YouTube para um maior número de gente. E ela tem um podcast também, né, Tem, Dani? Ela tem, é eu sou apresentadora, o podcast dela é muito bacana. Ela Tem. só traz pessoas com testemunhos de vida. Então, passa para as pessoas, Dani, o teu endereço aí do teu... Para aqueles que Podcast. querem acompanhar, tá? O meu programa, ele acontece ao vivo todas as quintas-feiras, às 15 horas. É Your Power Podcast. Your Power Podcast lá no YouTube, tá? No Instagram, tá? Dani Your Power. Tá? E nas demais redes sociais, Your Power Podcast. Toda quinta-feira eu tô ao vivo com uma atração incrível. E aqui, geralmente, só testemunho de vida. Maravilha. Gente, deixa eu só anunciar, então, o meu próximo episódio aqui, que daí nós vamos fechar com a Dani cantando aqui, o tempo que a gente tem. Então, na próxima sexta-feira, o nosso convidado é um terapeuta. E nós vamos falar sobre narcisismo, sobre pessoas que têm esse transtorno de personalidade. Eles acabam com a vida das vítimas. Eles escolhem a vítima e eles vão destruindo o emocional, psicológico da vítima. E então, você tem que saber
como é o perfil dessa pessoa, se você está convivendo com, de repente, um namorado, um marido, um chefe, uma mãe narcisista, para você saber como que você vai lidar com esse tipo de gente. E não é brincadeira, não é brincadeira. Então, eu espero você na próxima sexta-feira com esse tema, narcisismo, tá bom? Muito obrigada. Tenho certeza que abençoou muito a sua vida. Adorei a sua presença e o seu carinho. Me despeço por aqui e agora a Dani vai cantar o tempo que ela quiser aqui até a gente terminar o nosso horário. Então é isso, pessoal. A pedido da Érica, nós vamos estar louvando aqui. Eu já estou aqui com o meu amigo, que ele já toca para mim já o feijão. E eu quero que essa canção toque tua vida de forma especial. E ela fala de cura, ela fala de transformação, que foi a cura que alcançou a minha vida. Então que você seja tocado através desse louvor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Me escutas quando clamo, Ele te escuta e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Ele é tudo na tua vida. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Sabe o que eu vejo? Esse Jesus, ele não mudou e ele continua sendo o mesmo. Ele é aquele que entra na sua vida e ele cura. Cura a tua saúde, cura as tuas feridas. Ele cura aquilo que está precisando de um encontro. Ele é o mesmo. A Bíblia diz que ele levou sobre ele todas as enfermidades. E isso aí inclui não só as enfermidades físicas, mas as enfermidades emocionais, espirituais. Então deixa o Pai te curar.
que você seja tocado através desse louvor. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Dizem isso pra você, não é? Você não vai chegar, mas você vai. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Sabe quem você é? Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Declare: eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Declare: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. É sobre isso. E antes de eu finalizar agora com uma canção, eu gostaria que você entendesse que até essas canções que eu estou louvando aqui, elas têm um significado. Ele é a cura. Ele diz para mim e para você que você é amado, não importa o que as pessoas digam à sua volta. Você é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que você é amado, você é perdoado, você é liberto, você é curado, você é filho, você é filha. O fogo não vai te queimar. Ele está do teu lado. E eu quero encerrar agora com essa canção, que particularmente ela fala muito comigo. Inclusive, Érica, ela faz parte também junto com o Dias dos covers que eu fiz. E logo, logo ela sobe, que se chama Eu Sou Teu Pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu
viu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E é isso, gente. O pai quer intimidade. Ele é teu pai, não importa, ele cuida de você. Érica, um prazer muito grande poder estar aqui no seu programa. E que essa nossa entrevista, que isso alcance muitas vidas, que essas canções ministradas possam ser um marco de cura, libertação e transformação na vida de todos aqueles que assim escutar. Deus te abençoe. Um beijo. Obrigada, Feijão. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções.